Meus irmãos, que bom estar aqui. Recebo esta escala do nosso pastor presidente como um presente de Deus, poder estar aqui nesta última Santa Ceia do ano. Todas as 12 Santa Ceia têm a mesma mensagem, o mesmo motivo, mas esta tem um sabor especial. A gente olha para trás e pode dizer: venci mais um ano firme na casa do Senhor, cercando a sua mesa, em comunhão com os meus irmãos e principalmente em comunhão com o nosso Deus. Eu quero vos convidar para nós meditarmos na palavra do Senhor, uma vez que as horas passam rápido, e não sei se os irmãos também estão notando o quanto tempo está passando tão rápido, né? Eu creio que é cumprimento daquelas palavras de Jesus, que se os dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, não é? A corrupção vai crescendo, cada dia mais aperto para a gente servir a Jesus, se manter fiel, e em algum momento na eternidade Deus determinou: eu vou abreviar os dias, porque eu quero salvar um povo, eu quero levar para o céu. Aleluia! Deus pensa em nós, irmãos. Deus pensa em cada um que aqui estamos esta noite. Abramos as nossas Bíblias em Romanos capítulo 8, e nós leremos a partir do versículo de número 31. Esta mensagem tem vindo ao meu coração para neste final de ano estar meditando com a igreja. Romanos capítulo 8, versículo 31 por diante, está escrito: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Vamos todos ler o versículo 37 juntos, meus irmãos? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quantos dizem amém? Meus amados irmãos, esta carta do apóstolo Paulo aos Romanos foi escrita e Paulo desejava visitá-los, mas ainda não havia podido. Todavia, enviou esta carta diante das informações que teve sobre aquela igreja que ali estava servindo ao Senhor. Em meio a ataques, em meio à perseguição por parte dos judaizantes, daqueles que queriam que os gentios cumprissem os ritos da lei, também atacada por falsos profetas, falsos ensinadores, que sempre se infiltraram no meio do povo de Deus. E o apóstolo Paulo, ele escreve a carta para fortalecer a fé daquela igreja, para estimulá-los a não serem vencidos, a não darem lugar a tudo que estava acontecendo por parte do que estava querendo ser infiltrado, ensinado ali, mas que os irmãos permanecessem firmes no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, mas também movido
pelo sentimento que houve sempre no seu coração de mostrar à igreja as riquezas do Evangelho, as bênçãos do Evangelho, que Deus havia revelado a ele, havia manifestado a ele, de maneira que em alguns momentos nós vamos ver Paulo extasiado, Paulo completamente tomado pela emoção de alegria, por compreender o mistério do Evangelho, o mistério da salvação do Senhor Jesus Cristo, através do Senhor Jesus Cristo. E Paulo escreve com este fervor no seu coração, para mostrar aos nossos irmãos romanos de que valeria a pena enfrentar toda dificuldade e permanecer em Cristo. Ele queria mostrar àqueles irmãos que estar em Cristo é garantia de uma vida vitoriosa. E nesta noite, nesta última Santa Ceia, é esta mensagem que trago também no meu coração, para que nós possamos, meus irmãos, reafirmar, para que nós possamos fortalecer em nós também a certeza de que estar em Cristo é garantia de uma vida vitoriosa. Não vamos diante de nada que apareça, que se levante, que venha até nós, colocar em dúvida esta verdade. Porque se nós não permanecermos em Cristo, no Evangelho, neste caminho que já estamos caminhando, sem dúvida nós seremos como o mundo, como aqueles que vivem segundo a carne, como aqueles que vivem segundo o curso deste mundo que jaz no maligno, os que vivem desta maneira, no pecado, não procurando agradar a Deus, obedecer a sua palavra. Meus irmãos, estes estão vivendo uma vida de derrota, porque uma vida sem Deus, uma vida sem as promessas de Deus, uma vida sem esperança da vida eterna, é uma vida que não vale a pena, é uma vida que não tem sentido. Mas glória a Deus, porque esta noite está reunida aqui uma grande multidão que está em Cristo, e que continua se esforçando para combater o bom combate e continuar guardando a fé até que acabe a carreira. Louvado seja o nome do Senhor. E nas primeiras palavras do apóstolo Paulo, escrevendo esta carta, e eu quero ser rápido, irmãos, para concluir toda a mensagem, nós vemos as consequências, o apóstolo Paulo mostrando as consequências de não estar em Cristo, mas no pecado, fazendo a vontade da carne. Romanos capítulo 1 e versículo 18 por diante, mostra, irmãos, o que vem a acontecer com aqueles que desprezam a Deus e abraçam o pecado. Abra sua Bíblia comigo, Romanos 1:18 está escrito: porque do céu se manifesta o que, irmãos? A ira de Deus sobre aqueles que vivem no pecado, na impiedade. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. E o que é que acontece? Porque os homens preferem a impiedade, a injustiça. Nós vemos no versículo de número 24, diz assim: pelo que também Deus fez o que, meus irmãos? Deus fez o que? Deus os entregou. Nós vamos para o versículo de número 26 e encontramos uma expressão mais forte ainda. Diz assim: pelo que Deus fez o que, meus irmãos? Os abandonou às paixões infames. E no versículo de número 28 repete a expressão: e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus fez o quê? Deus fez o quê? Os entregou, irmãos. E nesta condição os homens estão vivendo longe de Deus,
Desde que o pecado entrou no mundo, houve um afastamento de Deus, uma perda muito grande. Os homens sofreram porque escolheram o pecado. Como todos nós conhecemos, capítulo 3 e o versículo de número 23 de Romanos diz: todos pecaram e destituídos e afastados, perderam completamente a glória de Deus das suas vidas. Ainda no capítulo 6 e o versículo de número 23, outro versículo bem conhecido diz: porque o salário do pecado é a morte. Os homens estão nesta situação, mortos nos vossos delitos, nos seus delitos e pecados, longe de Deus, sem a glória de Deus na sua vida. Deus os abandonou. Quando nós escutarmos, irmãos, de coisas que a nossa mente não consegue entender, de homens fazendo coisas tão horrendas, tão horríveis, e nós ficamos sem compreender como um ser humano consegue fazer isto, como um ser humano consegue abusar de uma criança, bater na sua própria mãe, ou fazer coisas desse nível. A resposta é, irmãos, porque estão sem Deus na sua vida completamente. Deus os entregou, Deus os abandonou, e todos nós estávamos nesta condição até que Jesus entrou na história, até que Jesus entrou no mundo. O apóstolo mostra isso à igreja. Existe a derrota que o pecado trouxe, mas existe também a vitória que Jesus trouxe. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto Adão trouxe o pecado, Jesus trouxe o perdão. Enquanto Adão trouxe a morte, Jesus trouxe a vida. Enquanto Adão trouxe a expulsão do jardim, Jesus trouxe o céu para nós outra vez, e é para lá que nós vamos caminhar. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E a partir ainda do versículo de número 3 e o versículo 21, Paulo começa a mostrar àquela igreja agora a solução para o pecado e as suas consequências. Evangelizando, eu já encontrei alguém que me perguntou se Deus sabia que o homem ia pecar, porque Deus então criou o homem. E a resposta não é outra: Deus criou porque quis, e se Ele quer, Ele faz. Nele está o querer e o efetuar. Deus é soberano, Deus é o Senhor de todas as coisas. E quem é o barro para perguntar ao oleiro: que fazes? Ele fez, porque Ele faz o que quer. Mas também, irmãos, Deus não é como o homem. O homem cria problemas e não tem como resolver. O homem cria situações que depois prejudica a si mesmo e ele não tem como resolver. Deus é diferente. Deus, aleluia, é diferente do homem. Ele criou o homem sabendo que ia pecar, mas ele já tinha a solução. O sangue de Jesus que seria derramado, a morte de Jesus na cruz que iria acontecer. A Bíblia diz que o Cordeiro, Cristo, ele foi morto ainda na fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, antes de Deus criar o homem, ele já tinha o plano da salvação que se manifestaria, que se realizaria em Cristo Jesus. Paulo então mostra a derrota que o pecado trouxe, mas ele diz à igreja de Roma: mas vocês sabem, vocês já ouviram, tem a solução para o pecado, tem o caminho para sair desta situação que o pecado trouxe. E qual é? Creia em Jesus. Aleluia, use a sua fé
para a justificação. No capítulo 4, ele apresenta a Abraão, que creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Glória ao nome do Senhor. E a Bíblia diz aqui no capítulo 4 de Romanos, que Abraão foi justificado pela fé. E no capítulo 5, o apóstolo mostra que este mesmo caminho que trouxe a bênção de Deus, a glória de Deus para Abraão, é o mesmo que está à disposição de todos os homens, de todos os pecadores. É somente usar a fé, é somente crer em Jesus como Salvador, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, mas é necessário fé nesta graça, é necessário crer no Evangelho. Há quem diga, irmãos, que vai ser salvo aqueles que nasceram para ser salvos e já estão predestinados. Eu prefiro ficar com a Bíblia que diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem crê nesta mensagem também aqui esta noite, esta tua fé te justifica diante de Deus. Só se justifica quem precisa ser justificado. Só se justifica o que precisa ser justificado. Quando alguém falta alguma obrigação, porque precisou ir ao médico, porque houve alguma eventualidade, e esta pessoa precisa se justificar, é só levar a prova de que houve algum motivo de força maior que impediu que tal pessoa chegasse ao lugar aonde precisava chegar. Isso se chama justificativa. Não é que a pessoa não deixou de atender o que teria que atender, não, mas foi justificado por algo maior que aconteceu. Nós não deixamos de ser pecadores, mas somos justificados por algo maior que aconteceu. Maior do que o nosso pecado é a morte de Jesus, é o sangue que Ele derramou, e quem crer nele é justificado. Quando o diabo quer nos acusar de alguma coisa, ele não consegue, porque Deus apresenta o sacrifício de Jesus e a nossa fé, e por causa disso nós somos justificados. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, temos paz com Deus, temos paz com Deus. O Deus que entregou os homens, que abandonou os homens. Quando nós cremos na morte de Jesus, Ele diz: a muitos eu entreguei, mas a quem crê eu quero para mim, eu trago para mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, mas o justificarei através da fé. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Paulo, irmãos, escrevendo sobre isto, sobre a vida em pecado e as suas consequências, mas também sobre a justificação que vem por meio do Senhor Jesus Cristo, sobre a vida de santificação que é possível aos homens a partir do momento em que o Espírito Santo passa a habitar na vida dos homens. Que coisa linda, irmãos, que coisa tão maravilhosa. O homem pecador está condenado, está destinado a coisas terríveis que o pecado traz, mas quando ele crê em Jesus como Salvador e no sacrifício para a sua salvação, no sacrifício que Jesus ofereceu, este homem é justificado. O Espírito Santo vem habitar naquela vida, e agora não há mais condenação, não há mais consequências do pecado, como Deus entregar, Deus abandonar. Não, essa situação muda, aleluia, porque agora, ao invés de Deus abandonar, de Deus entregar, Deus vem habitar através do seu Espírito Santo, para que esta vida seja uma vida para Ele. Aquele que estava destituído da glória, agora recebe o Espírito da glória do Senhor, e outra vez a glória volta para a sua vida. Tudo isto por causa de Jesus, por causa de Cristo.
E Paulo queria que os irmãos em Roma entendessem isso, que não precisaria a circuncisão, que não precisaria cumprir os ritos, as festas dos judeus, que teriam que crer em Jesus como Salvador, e que fazendo isto, não duvidassem, a vitória estava garantida, a vida em vitória estava garantida. E parece, irmãos, que eu posso ver, enquanto Paulo escreve para esclarecer aos irmãos, de repente, vem no seu coração uma poesia, vem no seu coração um desejo de cantar, vem no seu coração um desejo de entoar um cântico para Deus, e ele aí começa a dizer: meus queridos irmãos, o pecado veio, mas Jesus também veio, e Jesus trouxe Deus para estar conosco, e se Deus é por nós, quem? Aleluia, aleluia, aleluia. O homem vivendo longe de Deus, irmãos, é uma coisa. O homem vivendo no pecado, na desobediência, é uma situação. Mas quando renuncia a isto e crê em Jesus como Salvador, e é lavado, é perdoado, o Espírito Santo vem, a presença de Deus vem, a história mudou. Este homem pode levantar a cabeça e seguir dizendo: agora é diferente, eu estou com Deus, Deus está comigo, e se Deus está comigo, venha quem quiser vir contra mim, se levante quem quiser, aleluia. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Quantos aqui têm certeza que Deus é por você, que Deus é na sua? Eu não tenho dúvida, meus irmãos, aleluia. Fomos justificados pela fé em Jesus Cristo, agora temos paz com Deus. E nesta noite eu vim aqui como o apóstolo Paulo para te dizer: não temas, Deus é por nós, Deus é por nós, Deus é por nós. E parece, irmãos, que o apóstolo Paulo elenca aqui neste capítulo 8 de Romanos motivos pelos quais estar em Cristo é garantia de uma vida vitoriosa. E o primeiro motivo é: se Deus é por nós, quem será contra nós? E o segundo motivo, capítulo 32, versículo 32: aquele que nem mesmo a seu próprio filho fez o que, irmãos? Poupou, antes o entregou por todos nós. Preste atenção, diz aqui o apóstolo Paulo: como nos não dará também com ele o que? Todas as coisas. Paulo estava dizendo: meus irmãos, sabe por que a vida em Cristo é uma vida vitoriosa? Porque se Deus deu Jesus, Ele vai dar também a vida eterna, Ele vai dar também o céu para a gente morar. Mas diz todas as coisas. O que é para Ele, irmãos, dar uma cura divina? O que é para Ele abrir uma porta que está fechada? O que é para Ele restaurar uma família? Se Ele deu Jesus, Ele também vai dar todas as coisas. Pode orar, pode confiar, pode pedir, pode crer. Aquele que deu Jesus dá todas as coisas ao seu povo, aquele que está em Cristo. Paulo diz então o terceiro motivo nesse texto que nos faz crer que que em Cristo a vida é vitoriosa. No versículo 33 ele diz: quem intentará acusação? Contra quem, irmãos? Contra os escolhidos. Aqui só tem escolhido esta noite. Você foi escolhido. Você não só foi chamado, você agora faz parte dos escolhidos de Deus. Aleluia. E a palavra está dizendo: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Coloque no coração esta mensagem esta noite e saia mais forte ainda, para nunca desistir da vida em Cristo, porque a vida em Cristo é vitoriosa. E é vitoriosa porque Deus é por nós, é vitoriosa porque Deus deu o seu Filho e nos dará também com Ele todas as coisas. É vitoriosa a vida em Cristo porque
porque Deus nos justifica, Deus nos defende, Deus se coloca como advogado por cada um de nós que aqui estamos. Não se preocupe quando alguém te acusar, quando o diabo te acusar, quando alguma coisa se levantar contra você, te caluniando, te acusando. Deus é aquele que te justifica. Deus é aquele que nos justifica. E eu me lembro agora de uma certa vez, uma mensagem que ouvi de um pastor lá no Templo Central, um pastor no Templo Central contando, me parece que numa escola bíblica, e ele disse que um dia foi ao círculo de oração, cedo, orar lá com as irmãs, e as irmãs também foram chegando, e daqui a pouco uma delas foi aonde estava o pastor, e disse: pastor, venha cá, eu quero lhe contar um problema, algo errado está acontecendo aqui. E ele disse: o que foi que está, o que é? Minha irmã se levantou para atender. O que é que está acontecendo aqui de errado? Ele está vendo aquela irmã orando ali, falando em línguas estranhas. E ele disse: estou, o que é que tem de errado? Disse: ela é minha vizinha, e agora de manhã teve uma briga lá na vizinhança. A vizinha foi lá na porta dela e disse um bocado de coisa, e ela também disse um bocado de coisa, e pegou nos cabelos uma da outra, e foi aquele problema lá na rua, pastor. E agora a irmã está ali, falando em línguas estranhas. Como é que pode isso? Se há pouco estava brigando. Enquanto a irmã ainda falava, antes que o pastor dissesse qualquer coisa, Deus tomou uma irmã lá na congregação e disse: mulher, tu que estás falando aí da minha para o meu, tu viste a hora que a minha serva pecou, errou, mas viste a hora que ela me pediu perdão? Eu já a perdoei, e estou renovando a sua vida, estou renovando as suas forças, porque Deus é quem nos justifica. Somos falhos, é verdade, somos pecadores, é verdade, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Aquele que se arrepende e pede perdão, vem o sangue de Jesus e purifica de todo pecado, e diz a este crente: eu sou o que te justifico. Eu não sei se alguém aqui está sofrendo alguma calúnia, alguma acusação, mas eu sinto de Deus de dizer: quando isto acontecer, lembra-te, há um advogado que te defende, que te justifica, porque assim diz a palavra. A vida é vitoriosa em Cristo, porque Deus nos justifica. Mas diz aqui também o versículo de número 34: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dos mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Diga comigo: a minha vitória está também porque Jesus intercede por mim. Você acha isso pequeno? Você acha isso pequeno? O senhor, a senhora, eu me vejo, quando eu prego essa palavra, que eu estou pregando agora várias vezes, porque vem ao meu coração, eu me sinto bem pequeno. Jesus interceder por mim. Ah, quantas vezes nós desejaríamos tanto que alguém falasse por nós, que alguém desse uma forcinha, que alguém te preocupa. Não, se não tem ninguém lá no céu, à destra de Deus, tem um que morreu, ressuscitou, subiu, e não ficou lá pelo céu como os anjos, não. Tinha um trono para ele sentar à destra de Deus, e toda hora ele está ali intercedendo, intercedendo, intercedendo. Tu não imaginas, e eu não sei quando nem você, mas em algum dia Jesus falou o teu nome lá com Deus. Jesus tratou da tua vida com Ele, porque Jesus morreu, ressuscitou e se assentou à direita de Deus.
céus e está intercedendo por nós. Então, meus irmãos, não há outra coisa a dizer esta noite, a não ser: nós somos mais que vencedores sobre todas as coisas, sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Esta noite vamos ceiar com este sentimento do nosso coração. Talvez você chegou aqui enfermo, talvez chegou desempregado, chegou com um problema lá na tua família, mas o problema maior já foi resolvido. A cédula que te era contrária foi rasgada, cravada na cruz, teu nome foi escrito no livro da vida. E é verdade, durante a caminhada, alguns crentes foram ficando pelo caminho, foram sendo vencidos e não estão aqui para ceiar esta noite, mas alegra o teu coração, porque tu venceste e estás aqui para ceiar. E se não der tempo para a gente ceiar aqui, a gente vai ceiar lá em cima. Isto é ser mais. Nós não somos somente vitoriosos, vencedores. Esta noite nós estamos aqui podendo dizer: somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém, amém.